Professor Guilhermo, boa noite. Buenas noches, buenas noches. Boa noite, buenas noches. Que bom ter vocês aqui nessa noite que eu recomeço essas lives de Instagram. É uma honra ter o meu querido amigo Marcos Alan aqui e também o queridíssimo Guilhermo Pareja Herrera. Professor Guilhermo, o senhor entende meu português bem, não é? Bueno, si hablan lentamente lo puedo entender. Ok. Lamentablemente no puedo hablarlo, pero los puedo seguir. Ok. Qualquer coisa, Marcos e eu falamos portunhol. Perfecto. Muy bien, Marcos. Pessoal, boa noite de novo. Professor Guilhermo Pareja Herrera tem um currículo gigantesco, mas eu não vou falar desse currículo. Eu vou falar da pessoa fantástica que o professor Guilhermo é, da pessoa que vale a pena conhecermos de perto e um excelente contador de histórias também. Usa metáforas, teve um programa de rádio fantástico, Cartas del Desierto, e amigo pessoal e aluno de Viktor Frankl, não é, professor? Correcto. E Marcos Alan é hoje professor universitário na Estadual da Paraíba, é outro com um currículo gigante, com falas e atuações nos vários continentes. Inclusive, estou com uma publicação sua aberta aqui, Marcos, que você publicou há 2 semanas, 3... Não, já faz 2 meses. Paz em Perspectiva, o desenvolvimento histórico da investigação para a paz e o conceito Bahá'í. Então, são 2 pessoas, pessoal, que estudam e vivem esse conceito de paz. Eu queria começar com o professor Guilhermo com uma pergunta. Pablo Neruda, o grande poeta chileno, ele diz que podemos cortar todas as flores, mas não podemos impedir a chegada da primavera. O senhor acha que a paz é como essa primavera, que por mais problemas que nós tenhamos, ela vai acontecer ou pode não acontecer? Así es, exactamente. Creo que en el lenguaje poético de Pablo Neruda, la imagen, la metáfora que él emplea sobre la primavera es muy cierta, pero creo que la imagen de la primavera responde a un ciclo vital, biológico de cada año, independiente de nuestro querer. Tiene su propio dinamismo la naturaleza. Pero ese dinamismo nos inspira a nosotros poéticamente también para vivir, pero no es un determinismo en nuestra vida. De tal manera que es cierto, la paz o la primavera humana no es algo que se repite periódicamente como en la naturaleza. Es una decisión que tomamos los humanos y sobre todo es una construcción de la paz. Y mejor dicho, creo que la paz es el resultado de nuestras acciones. Es una consecuencia, pero no hay ningún determinismo. Por eso es que a lo largo de la historia de la humanidad, los periodos de paz y los periodos de guerra, de violencias, han ido alternando y con duración muy variable.
Recordemos, por ejemplo, que en la historia de Europa se hablaba de la guerra de los 100 años, de la guerra de los 30 años, y podríamos decir de las ocupaciones de hace 20 años en Irak. Entonces, qué bueno que Neruda dijo eso, porque es un aliento para nosotros. Pero la tarea que tenemos es muy concreta, muy específica, de construir, de trabajar todos los días en la construcción de ese resultado final que es la paz y que es muy frágil, por otro lado. También la paz tiene periodos muy breves. Si uno ve la historia humana, los periodos de paz son tan breves, aquí podría yo usar otra metáfora poética, son tan breves los periodos de paz como las flores de la primavera. Belo. Como as flores da primavera. Marcos, você estuda a teoria da paz, você estuda a cultura de paz. E uma coisa que me chamou a atenção nesse artigo, inclusive, que eu citei no começo, pegando as palavras do professor Guilhermo, a paz é uma construção, é uma escolha e é resultado das nossas escolhas. Nesse artigo você fala da evolução da ideia de paz. Como assim, evolução da ideia de paz? Paz não é sempre a mesma coisa para todos os seres humanos em todos os momentos da história? Ou a gente enxerga paz de forma diferente em cada época? Excelente questão, Sam. Obrigado, um prazer estar aqui com o Dr. Guilherme, contigo. Enfim, ao utilizar o termo evolução da paz, a gente pode pensar a evolução também como a densidade de estudos, tanto científicos, mas também de reflexões filosóficas sobre a paz. Se nós olharmos em perspectiva histórica, o que nós chamamos de paz, ela sempre esteve presente nas reflexões dos seres humanos em diferentes dimensões. Por exemplo, nas matrizes religiosas do passado, sempre a ideia de paz esteve muito conectada à questão da espiritualidade. Seja nas religiões orientais, como o budismo, o taoísmo, mas até mesmo nas religiões abraâmicas, nós vemos, né, assim, uma dimensão da paz que seria construída por esses manifestantes divinos, e isso sempre esteve muito presente nas reflexões da filosofia e da religião. E nós vemos que, com o passar do tempo, e até a partir do aprendizado também enquanto humanidade, começamos a ver cada vez mais uma reflexão também no campo das ciências sociais sobre o que é a paz. Então, apenas para mencionar brevemente, né, um dos grandes teóricos da filosofia e também, a gente pode dizer, da ciência política, que é, por exemplo, o alemão Immanuel Kant, né, com seu famoso livro A Paz Perpétua, né, que vai trazer uma sistematizada reflexão sobre o que deveria ser a paz, pensando de maneira global, né? Não é a primeira porque tivemos outros autores anteriormente, como Abbé de Saint-Pierre, entre outros. E aí no século XX, até por conta do quão terrível foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, as próprias guerras também vivenciadas na Europa, guerras que também cruzaram continentes, como a Guerra Russo-Japonesa, entre tantos outros, começa a ganhar uma densidade maior, e por isso a palavra evolução, né? Começa a evoluir os estudos a ponto, né, para encurtar um pouco essa questão, e a gente pode aprofundar no que for mais interessante, né, para o público. Mas hoje em dia, por exemplo, nós temos mais de 60 programas de mestrado, doutorado e graduação no mundo inteiro que é focado só no estudo de paz, né, estudos de paz e conflitos. Alguns deles na América Latina, como na Colômbia, também na Costa Rica, né, a Universidade da Paz está ali, muitos, a grande maioria ainda na Europa, Estados Unidos, mas hoje nós temos um crescimento tal dessa reflexão sobre paz
que ela já se constitui como campo científico, com suas publicações, com suas reflexões, com seus próprios métodos. Então, ela nunca deixou de ser essa reflexão calcada na filosofia e na religião. Isso ainda é muito presente, até mesmo na psicologia, enfim. Mas ela ganha cada vez mais essa dimensão de campo de estudo, né? Ela evolui como campo de estudo. Ela deixa de ser uma reflexão meramente individual. Muitas vezes a paz está relacionado com como o indivíduo se conecta com o sagrado, como que o indivíduo se conecta com seus semelhantes, para nós vermos hoje um volume de pesquisas, reflexões sobre a paz, mas o que ao mesmo tempo é um paradoxo, né? Porque aumentou essa densidade, como o Dr. Guilherme colocou, ao mesmo tempo os momentos de paz eles são às vezes tão raros, né? Então, muitos estudos, mas que assim no campo prático muitas vezes nós não vemos estabelecida, pelo menos no âmbito global, essa paz, né? Ok. Obrigado, Marcos. A tua área de formação é ciências políticas, não é, Marcos? Isso, exatamente. Ciência política. Eu lembro de um poema de um poeta afro-estadunidense, o Langston Hughes. Ele diz que a paz não virá hoje, neste ano ou nunca, através de concessões, abrir a mão de alguma coisa, através de concessões ou medo. Eu estou cansado de ouvir as pessoas dizerem: deixe as coisas seguirem o seu rumo. Amanhã é outro dia. Eu não vivo com o pão de amanhã. Eu não quero a democracia em outro momento. O poema, na verdade, ele se expande um pouco mais e ele começa a focar em liberdade. Mas eu estava pensando nesse poema, e desculpem a minha tradução assim muito mal feita, mas eu estava pensando nesse poema e pensando, ele começa falando de paz e ele avança e fala de democracia. Você, Marcos, que trabalha com ciências políticas, estuda ciências políticas, é professor na Federal da Paraíba de Ciências Políticas, você vê essa relação que o poeta traz entre paz e democracia? Essa é uma relação que algumas abordagens tentam criar, né? O quanto que a participação universal na política, aqui pensada a ideia de democracia, está conectada com uma ideia de paz, né? Ao mesmo tempo, isso ainda é um ponto que necessita mais estudos, né? Porque esses mesmos teóricos, que é uma teoria muito chamada a partir dessa ideia de que democracias tendem a fazer mais paz, isso acaba infelizmente caindo por terra quando nós vemos alguns exemplos tristes na história recente da humanidade, né? Guerra do Iraque, por exemplo. Foram várias democracias que levaram adiante o conflito. Virtualmente, embora com vários problemas, pelo menos teoricamente falando, a Rússia é uma democracia, né? Contra uma outra democracia que é a Ucrânia. Então, até que ponto que criar instituições políticas é suficiente para se pensar a paz, né? E tem tido um movimento muito interessante em alguns estudos que tem se colocado, pelo menos se autodenominam estudos críticos de paz, que traz essa dimensão mais social da paz, que não é suficiente somente criar instituições democráticas para pensar a paz, mas como que nós pensamos aspectos sociais para se refletir sobre a paz. E aqui, por exemplo, nós podemos pensar o quanto que alguns valores comuns podem ser importantes para a promoção da paz. Então, por exemplo, o que é a ideia de justiça? Né? Como se promove a justiça social? Ou mesmo a ideia de identidade, né? Assim, a minha identidade está relacionada com a minha classe, com o gênero, com onde eu nasci, ou, na verdade, a minha identidade é enquanto ser humano, né? Eu me reconhecer enquanto ser humano, seja eu tenha nascido no Butão, no Brasil, no México, onde quer que seja. Então, tem, assim, essa ideia de que democracia ela é uma pré-condição para a paz, vem sendo muito questionado, né? E eu acho que é muito interessante essa reflexão, por outro lado, que traz que não é só no âmbito institucional que se constrói paz, né? A paz ela precisa se construir a partir de uma cultura baseada em alguns valores, seja uma ideia de uma identidade comum enquanto ser humano, seja uma ideia de justiça,
seja, por exemplo, a importância da eliminação do racismo ou da igualdade entre homens e mulheres. Existem outros elementos que são centrais para garantir essa paz, né? E Sim. acho que essa reflexão é bem interessante para o tema que nós temos aqui hoje, que é como criar essa cultura, né? Essa cultura de paz. Não passa só por criar instituições, né? Vai muito além disso. Obrigado, Marcos. Então, não basta só ter uma fórmula, uma receita, precisa de muito mais. E aí, eu vi que no Instagram você postou algo como hoje é dia de dialogar com outras áreas científicas, como, por exemplo, a psicologia. Uhum. E você tocou num tema, identidade. Professor Guilhermo, o senhor é psicólogo, um dos maiores pensadores, na minha opinião, um dos grandes pensadores da língua hispana neste momento. E durante esses anos que o senhor trabalha, pesquisa e traz as suas ideias para as pessoas, seja rádio, livro, os seus pacientes, o senhor vê esse conceito de quem sou eu, de identidade, afetar a paz que a pessoa tem dentro de si e a paz que ela estabelece com o mundo lá fora? Há essa relação identidade y paz? Y creo que es una magnífica pregunta y también es una pregunta sumamente compleja, porque creo que nosotros, los que estamos en el campo de las ciencias sociales, las ciencias humanas, la psicología, la psicoterapia, cada vez estamos encontrando más puentes de diálogo y conexión con otras ciencias sociales, donde el tema de la identidad es fundamental. Por ejemplo, no se puede entender la antropología del siglo XX, del siglo XXI, sin el tema de la identidad, ¿verdad? Pero específicamente creo que el tema de la identidad no es, como algunas personas pensaban, un tema cerrado. Es un tema abierto. No es un tema que se agota en el campo de la psicología. Es un tema de amplio espectro, en donde para poder llegar a una comprensión de la identidad, tenemos nosotros que recorrer un amplio camino que parte curiosamente desde la mitología, desde los mitos fundacionales de los pueblos, hasta los actuales estudios, por ejemplo, de género. ¿Sí? Los mitos, si vamos nosotros a cualquiera de los mitos fundacionales de la humanidad, tanto en las culturas orientales como en la Grecia clásica, ¿de qué nos están hablando? De que la primera necesidad que tiene un ser humano es saber quién es él. Y si es un grupo, ¿quiénes somos nosotros? ¿De dónde descendemos? Y entonces vienen los temas del origen, el linaje, el grupo étnico, y algunos descienden de otros humanos y otros descienden de los dioses. Y desde ahí está el tema de la identidad. Y este tema de la identidad es un tema abierto y es un tema inconcluso. Nadie actualmente en ninguna ciencia ni en la filosofía tenemos la respuesta o la última respuesta. Tenemos, como diría Carl Gustav Jung, la penúltima respuesta. Siempre la penúltima, la última no existe, ¿verdad? Bueno, y en este punto de la identidad, creo que es un trabajo eminentemente que comienza en las culturas a través de la mitología y en los individuos dentro del entorno del grupo humano en el que llega a la vida y se comienza a desarrollar. Pero sabemos que los grupos humanos son eminentemente porosos, es decir, interconectados con el grupo social, con la clase social y con todas esas características que nos ubican dentro del mundo, grupo étnico,
grupo lingüístico, grupo de creencias, en fin. Además, las actividades propias que cada uno ejerce, ¿verdad? Todo este conjunto de interacciones van perfilando el que un ser humano pueda llegar a tener su propia identidad. Pero además, nunca es un producto terminado. Nunca es un producto terminado porque puede ir cambiando con las circunstancias. Recuerdo muy bien que cuando Zygmunt Bauman, que acaba de fallecer hace pocos años, este sociólogo de origen polaco, que nace en tiempo de la Guerra Mundial II, y finalmente después de mucho trabajo llega a Inglaterra y se establece en la Universidad de Leeds. ¿Sí? Llega un momento de su vida en que le hacen un reconocimiento y le dan un premio. Y entonces él viaja a recoger ese premio y le preguntan precisamente por su identidad. ¿Y usted quién es? Y la respuesta que dio Bauman, aproximadamente de lo que yo recuerdo, es, bueno, nací en Polonia, en tiempo de la guerra estuve viviendo un tiempo en la Unión Soviética y luego crucé Europa y finalmente me establecí en Inglaterra. Tengo pasaporte británico, pero creo que soy la suma de todo. Y esto nos da una idea de cómo también la identidad no es un concepto, sino que la identidad es una experiencia. Y él, en ciertos aspectos de su vida, era un británico. En sus orígenes fundacionales mitológicos era un polaco. Y para nosotros es un sociólogo universal porque realmente tiene una forma de llegar a nuestras vidas y darnos una comprensión del mundo contemporáneo muy interesante. Entonces, por eso, esta cuestión de la identidad tiene que ver también con temas muy delicados, como por ejemplo los nacionalismos excesivos. Ya de hecho la palabra nacionalismo es exageración de lo nacional, ¿sí? Con los nacionalismos y creo que en el siglo XXI vamos a seguir viendo las transformaciones de las identidades, porque además no tenemos una sola identidad. Son identidades que se van transponiendo y vamos evolucionando. Esto es una respuesta muy genérica, muy aproximativa para las personas también que nos están escuchando en este live, ¿verdad? Muito obrigado, Guilherme. No, encantado. Pessoal, se vocês tiverem perguntas também, tem a caixinha de perguntas aí embaixo e tem os comentários. Vocês podem escrever as perguntas de vocês, que eu leio, tá? Fiquem bem à vontade. Falando em perguntas, o senhor falou que a penúltima pergunta, é isso que Jung fala, né? Que nós somos capazes de fazer a penúltima pergunta, ou oferecer a penúltima resposta. A penúltima resposta, correto? Sí, solamente tenemos la penúltima respuesta, pero la última respuesta de las cosas, yo creo que no existe. Frankl fala que a gente tem que saber responder essas perguntas que a vida coloca. Ajá. E aí eu fiquei pensando na sua fala, nos nacionalismos. Frankl fala no perigo dos totalitarismos, quando a consciência é sufocada. Quando a gente sufoca a consciência das pessoas, há um totalitarismo, ou um conformismo também. Será que é isso que acontece? As pessoas decidem não ter identidade? Decidem esquecer que podem ter identidade? Decidem esquecer que a identidade é uma construção? O que acha, professor Guilherme? Sí,
Si entendí bien la pregunta tuya, creo que para las personas que nos están escuchando, estás citando a- al doctor Frankl y a una experiencia muy importante que él tuvo. Él es un hombre que vive a lo largo del siglo XX y experimenta las dos guerras mundiales. Y las dos guerras mundiales, aparte de las diferencias que hubo entre una y otra guerra, pero tuvieron también ciertos denominadores comunes. Por ejemplo, el gran nacionalismo de las dos guerras. ¿Sí? Guerras que curiosamente, recordando un poco lo que comentaba Alan, guerras entre estados que de alguna manera tenían, algunos de ellos, una incipiente democracia, que realmente eran más monarquías que otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, ya había el espíritu de la Revolución Francesa, pero todavía no había arraigado demasiado. Y creo que básicamente la experiencia del doctor Frankl es eso, que él en sus obras y en sus memorias, él es testigo de un siglo donde precisamente los nacionalismos se exacerbaron. Y cuando se exacerban los nacionalismos, se vuelven un absoluto. Entonces tú puedes morir o puedes matar por una idea de nación, pero la idea de nación en sí es una construcción. En cambio, lo vivo somos los seres humanos. Por eso es que el nacionalismo, aquí en México decimos que cuando alguien es muy nacionalista, decimos, esta persona ya se envolvió con la bandera mexicana. ¿Sí? Un poco como en el estadio de fútbol, ¿no? Llevan sus banderas y se ponen como si fuera un saco la bandera. O cuando terminan de correr los 100 metros en el estadio olímpico, ¿verdad? Bueno, como si eso fuera lo más esencial que tú eres. Y Frankl, curiosamente, después de ver y vivir esa experiencia, donde el ser humano se va deshaciendo porque te quitaban el nombre, el apellido, te ponían un número, te quitaban el pelo, quedabas en condición de objeto. Ese laboratorio que fue la Segunda Guerra Mundial para las minorías comunistas, judaicas, homosexuales, gitanos, cristianos, etcétera, permitió entender un poco de manera experiencial qué es la identidad en su dimensión, diríamos, hablando con un término filosófico, en su dimensión ontológica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué soy yo más allá de ser brasileiro, mexicano, norteamericano, sudafricano? ¿Qué somos? Y ahí es donde Frankl descubre que la guerra, los campos, los guetos, a algunos seres humanos les permitió descubrir en otra dimensión lo que es la humanidad. Eso que nos hace más cercanos a los demás. Curiosamente, el nacionalismo nos aleja, no nos une. Cada quien se envuelve en su bandera. Pero si yo pongo, sin despreciar, pongo mi bandera a un lado y tú pones tu bandera a otro lado, nos podemos abrazar. Y a veces la bandera es un obstáculo. Curiosamente. Ironicamente, as bandeiras nos separam, os nacionalismos nos separam. Uh-huh. Ahora, me gustaría mencionar que la palabra nacionalismo tiene algo que es positivo. La palabra nacionalismo
viene de nación. ¿Y qué es la nación? Es el lugar donde uno nace. Nada más, eso es lo que quiere decir la nación, el lugar donde uno nace. Por otro término, la patria. La patria viene del latín pater, la tierra de mis padres. ¿Cuál es tu patria? Mi patria es donde estaban mis padres. ¿Cuál es mi nación? Donde yo nací. Pero si exageramos como un valor, la nación, lo convertimos en nacionalismo. Y eso nos separa en lugar de juntarnos. Igual la patria. Por eso quizá tendríamos que emplear más los términos de ¿cuál es tu patria? La humanidad. ¿Cuál es tu nación? La tierra. Fíjense, ¿cuál es tu nación? ¿Dónde naciste? La tierra. La tierra. Vista desde el espacio, la tierra es redonda, ni siquiera es cuadrada. 10 metros para ti, 10 metros para mí. No, es redonda. Esa es la nación y la patria es la tierra de nuestros padres. Hasta ahí podríamos dejarlo sin exagerar y creo que sería un poquito mejor. Marcos, você cita Kant. Kant diz que, eu estou lendo aqui, tá? A lei da cidadania mundial deve ser limitada às condições da hospitalidade mundial. Depois do professor Guilherme ter falado sobre isso, eu fico pensando nesse conceito de cidadania mundial, lugar onde se nasce. Você, eu não sei até que ponto é segredo, eu acho que não é. O seu nome completo é Marcos Alain Ferreira Sheikzadeh. Estou esquecendo algum? Vardat só. Vardat também faz parte. Sheikzadeh Vardat, nome persa, um sobrenome persa, 2 sobrenomes persas, que você pega da sua esposa da mesma forma que ela pegou o Ferreira de você, correto? Isso, exatamente. Será que é isso? Essa beleza de conjugar 2 pessoas que criam uma nova família vinda de 2 mundos diferentes, mas que na verdade eles sabem que vêm do mesmo mundo, como o professor Guilherme falou? Eu vou ler uma pergunta que foi feita aqui no bate-papo. Qual a diferença entre identidade e individualidade? E como ver o mundo como uma única família interconectada pode contribuir para a paz? Você teria algum esboço de resposta? Porque é uma pergunta bem complexa. Sim, bem complexa. Mas, bom, não sei se é uma resposta, mas talvez trazer uma reflexão sobre isso, né? Essa ideia de cidadania mundial, ou mesmo como o Dr. Guilherme colocou muito bem, né, de vermos como humanidade, é interessante como essa perspectiva ela é capaz de construir a paz, já que é o nosso tema central da live, né? E eu quero trazer aqui, só para a nossa reflexão, um livro que eu li alguns anos atrás, mas que eu gosto muito e que eu sempre utilizo muito em minhas aulas, que é da filósofa norte-americana Kristen Morrow, um livro chamado The Heart of Altruism, O Coração do Altruísmo, em português seria. Ela vai fazer, assim, em breves palavras, ela quer entender por que as pessoas são altruístas, né? E ela vai a fundo, né, e tentar entender o que seria o exemplo máximo de altruísmo, né, na história recente em que ela poderia conduzir uma pesquisa científica. E ela vê que pessoas que ela vai chamar de rescuers, ou resgatadores, talvez algo assim, a tradução para o português, seriam um tipo máximo de altruísmo, né? Ou seja, pessoas que colocaram a sua vida em risco e a vida da sua família para resgatar outras pessoas. E aí ela parte de uma premissa, ela parte de uma hipótese de que o que moveria aquelas pessoas seria explicado por alguns valores, como, por exemplo, generosidade, amor ao próximo,
E aí, no que ela vai conduzindo as pesquisas, as entrevistas com essas pessoas que salvaram, às vezes, dezenas de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, ou que em outros conflitos também tiveram oportunidade de colocar sua vida em risco por outras, não era necessariamente uma questão de qualidade específica, ou uma virtude, talvez, vamos utilizar essa palavra específica. Mas o que ela vai chegar como conclusão é que o que tinha em comum essas pessoas era uma perspectiva de humanidade em comum. O que unia, assim, o que era em comum nas pessoas que resgatavam as outras, pelo menos um padrão que ela vai encontrar nas várias entrevistas que ela vai conduzir, essa ideia de que essas pessoas, em geral, colocavam que o que elas não faziam porque elas se sentiam mais generosas ou se faziam porque se sentiam melhores que as demais. Elas falavam, isso era o natural a ser feito, porque era um outro ser humano que estava do outro lado. Ou seja, a perspectiva de uma cidadania em comum, e aí eu volto para a pergunta, pelo menos, até mesmo enfim, dentro da ciência já tem sido mostrado, como essa pesquisa que eu menciono, mostra que ela é capaz de construir a paz e construir os laços justamente que superam a violência. Essas mesmas pessoas, elas poderiam muito bem se engajar durante aquele período, seja no exército nazista, seja no exército dos seus países, mas elas tomam uma decisão muito clara de salvar outras pessoas, né? De ter a decisão dela passa por isso. Então, trago isso também como reflexão até essa pergunta muito interessante que foi colocado, de que é natural que nós tenhamos todas nossas individualidades, enquanto ser humano, cada um é um cosmo em si mesmo, né? Mas essa individualidade ela se desenvolve na relação com os demais, né? Como a sociologia coloca, a antropologia coloca, as ciências sociais em geral. E essa individualidade, ela não necessariamente ela é anulada quando eu tenho uma perspectiva de cidadania mundial, se a gente quiser utilizar essa palavra, ou uma visão de que do outro lado está um ser humano, né? Assim, mais do que tudo. Então, essa reflexão que eu trago aqui, né, que não é original minha, como eu estou colocando, da Kristen Moore, eu acho que nos ajuda muito a pensar um pouco essa pergunta que o Sam colocou, né? Como que a ideia de altruísmo, a ideia de construção de paz, ela passa não por uma ideia de individualismo, que é diferente de individualidade, como nós bem sabemos, mas passa por uma perspectiva de que eu sou um ser humano enfim, sou um ser que vive nesse plano da existência, como quiser a pessoa entender, que tem algumas características que é em comum, seja eu nascido nessa nação ou em outra nação. Né? Então, essa ideia de cidadania mundial, ou se a gente quiser utilizar uma ideia de que existe uma unicidade no gênero humano, né, de que no fim os seres humanos fazem parte de um único corpo, ela é capaz de construir essa paz, como a Kristen Moore mostra muito bem. Né? É capaz de gerar relações altruístas que, às vezes, até no mundo em que nós vivemos, são vistas como momentos raros, né? Como momentos que são difíceis de acontecer. Frankl diz que nós somos uma liga do bem e do mal. Ou seja, nós podemos fazer escolhas mais acertadas e menos acertadas, mais adequadas, menos adequadas, mas somos uma liga que tem o bem e o mal em si. No retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde, ele escreve: todos temos dentro de nós céu e inferno. Eu acho essas duas frases muito bonitas, porque mostram essas possibilidades do que é o ser humano. E aí, Marcos, você estava falando, por exemplo, do altruísmo. Eu acho que você já tinha me recomendado esse livro, não é? Sim. Eu sempre recomendo esse livro muito para quem eu encontro, porque eu acho que ele foi uma mudança, assim, ter lido e pensar, né? O altruísmo. Depois me manda uma foto do livro para eu postar nos stories para o pessoal saber qual é o livro. Claro. Tá, você falou do altruísmo, mas além de altruísmo, que outras escolhas certas nós podemos fazer enquanto seres humanos para colaborar na construção da paz? Ou a paz é só para os líderes mundiais e não tem nada a ver com isso? Se o Putin, ou o Barack Obama, ou George W. Bush, ou Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, eles se acalmarem, a gente vai ter paz. Ou eu posso fazer alguma coisa? Nós podemos fazer alguma coisa individualmente? Muito boa pergunta, Sam.
Eu particularmente vejo isso a partir do que a gente tem estudado, né, de que além dessa questão de olhar a humanidade como uma ideia de unicidade que a Kristen Morrow sugere, né, e que vão ter outros escritos que colocam, outros valores importantes para a construção da paz estariam muito conectados com, e isso não sou necessariamente eu que estou dizendo, trazendo outros autores que eu tenho lido, de Educação para a Paz, entre outros, mas deve também trabalhar em alguns valores que são justamente os que constroem o conflito, né? Os valores contrários ao que constrói o conflito. Então, como até, né, foi colocado em algumas falas do Dr. Guilherme, né, por exemplo, a questão do nacionalismo e do racismo. Né, o nacionalismo no sentido negativo, né, como foi bem colocado, pode ter também um lado positivo. Ou mesmo a ideia de que a minha raça é superior à outra. Né? Cada vez mais, quem trabalha com o tema de criação de cultura de paz ou de educação para a paz mostra que a tentativa de se criar programas, discussões, enfim, todo tipo de ferramenta para superar a ideia do racismo, ela é muito importante. Ou mesmo uma questão que também é central na nossa sociedade, que é o fato de que metade da humanidade, por conta de tradições culturais que foram construídas, muitas vezes é subjugada na sociedade global, que são as mulheres. Né? Então, como que nós trabalhamos para aproximar cada vez mais a igualdade entre homens e mulheres? É um outro elemento central no tema da educação para a paz também. Enfim, eu ressaltarei esses dois temas porque são temas bastante recorrentes e muito da discussão que vai trazer esse aspecto, né, de como se criar uma cultura de paz. E isso eu particularmente vejo nesse diálogo que a gente está construindo aqui, que nós latino-americanos somos muito privilegiados de ter cabeças pensantes que nos ajudam muito a refletir sobre esses temas. Né? Então, nós temos um Paulo Freire, por exemplo, que nos ajuda a pensar essa educação dialogada, ampla, inclusiva. Nós temos, por exemplo, um peruano como Aníbal Quijano, que nos ajuda a refletir do papel que tem o racismo na construção do que é a América Latina e da própria política como um todo. Né? Como que a gente tem que trabalhar isso se a gente quiser superar os aspectos que mantêm a nossa condição, às vezes, de conflito, de desigualdade. Né? Um sem número de economistas como Enzo Faleto, entre outros, que nos ajuda a pensar o quanto que a desigualdade construída na história da América Latina é algo a ser superado para se construir uma sociedade mais justa e mais pacífica. Né? Enfim, essas são algumas das reflexões que eu traria para esse ponto que você colocou muito bem. Obrigado, Marcos. Sim. Professor Guilhermo, somos uma liga do bem e do mal. Somos mais do bem ou mais do mal? O que o senhor acha? Bueno, creo, Sams, que tú tienes una bola de cristal, porque puedes leer la mente. Y precisamente estabas leyendo algo que mientras Marcos nos estaba compartiendo, pasó por mi mente. Y desde un punto de vista intelectual y desde un punto de vista afectivo e incluso social, es más atractivo, más deseable el enfocarnos en los trabajos, en los estudios, en la construcción de una cultura de paz. Naturalmente eso nos atrae, porque es un valor. No nos obliga, pero nos atrae. Sin embargo, también quisiera conversar con ustedes una preocupación que yo tengo. Y es que vivimos en un mundo, en nuestro mundo, y particularmente en nuestro continente de América Latina, donde conviven esto que tú acabas de decir, mi querido Sam, la bondad y la maldad,
la violencia y la paz, el amor y el desamor. Y entonces, cuando yo escucho y me acuerdo la primera vez que leí a Paulo Freire, me emocionó profundamente, porque lo vi como una verdadera luz potente de lo que podría ser la educación, el proceso de aprendizaje, el proceso educativo, como un verdadero camino de humanización y de liberación en nuestro continente y en la humanidad. Sin embargo, creo que hay un tema difícil y es abordar el estudio de la violencia. Si yo propongo a 10 personas quienes quieren estudiar sobre la paz, probablemente se apunten 9. Pero si yo les invito a que estudiemos sobre la violencia, las violencias, probablemente se apunte 1. Porque no es un tema que naturalmente nos atrae. ¿Y por qué? Porque es un tema, el de la violencia, que tiene que ver hasta con nuestra biología. Si uno ve las especies no humanas, las relaciones de los individuos y de los grupos en el mundo de la biología, desde lo que nos dijo Darwin, se resuelven los conflictos con la violencia, donde se impone el más fuerte o donde se impone el grupo más dominante sobre el otro grupo y lo corre para dejarle ahí la comida o dejar a las hembras para poder perpetuar su especie, y hacen su territorio. Y entonces, ¿qué pasa? Si queremos construir la paz, tenemos que estar conscientes que la paz es como la libertad. La libertad es dejar algo atrás. Siempre se es libre dejando algo atrás. Por eso es libertad. Y yo digo, soy libre de las drogas, soy libre de las deudas, soy libre de la esclavitud. ¿De acuerdo? Es un concepto negativo la libertad, es dejar algo atrás. Bueno, entre las cosas que dejamos atrás para tener paz, tenemos que dejar las formas violentas. Pero ¿cómo puedo yo construir paz, juntarme contigo, crear una cultura de paz cuando yo no conozco mi fondo violento? Cuando muchas veces no conocemos ni nuestra biología. Desde niños se nos dijo en la escuela que éramos animales racionales. Y entonces creo que es muy importante conocer que nosotros tenemos violencia, somos violentos también. Pero la palabra violencia no es algo intrínsecamente ni negativo ni malo. Es como la palabra nación. Una cosa es el nacionalismo y otra cosa es la nación. Si nosotros vamos a la etimología griega de la palabra violencia, viene de la palabra vis, que en griego quiere decir fuerza. Pero la fuerza es neutra. La fuerza en sí es una energía que depende cómo tú la vas a aplicar. Puede ser para la destrucción y partirle la cabeza a otro ser humano, o puede ser para cargar piedras y construir un puente juntos y cruzar un río. Entonces, hay un mundo de estudios sobre la violencia desde el plano biológico, el plano psicológico, en las ciencias sociales. La antropología tiene cantidad de estudios sobre la violencia y yo diría sobre las violencias. Pero sí creo que nuestro sistema educativo y nuestra cultura le da miedo abordar el tema de nuestra violencia.
Es fácil señalar la violencia de los demás. Él violó, él abusó de las mujeres, él robó al Estado, él vendió a la patria, él traficó con las influencias. Eso es fácil, señalar la violencia de otros, ¿sí? Pero conocer nuestra propia violencia, que se manifiesta en nuestras formas de relacionarnos con los demás, en nuestra forma de dialogar o no dialogar, en nuestra forma de crear acuerdos, en la forma de aceptar nuestras diferencias, en la forma de incluir a los demás porque son diferentes a nosotros, por clase social, por grupo étnico, por creencias, por ubicación social, por grado académico, etcétera, etcétera. El mundo de la violencia es infinito para ser estudiado, pero sí creo que es muy importante que dedicáramos tiempo a conocer ese territorio. Porque, por ejemplo, voy a poner dos casos muy sencillos que yo veo todos los días en el consultorio. La violencia, para no poder entendernos, no tenemos una cultura del diálogo, sino una cultura de los decibeles. No sé si se dice correctamente así en portugués, la cultura de los decibeles. El que grita más es el que gana la conversación. ¿Sí? Y por otro lado, tampoco tenemos la cultura del desacuerdo, de poder decir no estoy de acuerdo en esto, de poder tener crítica, autocrítica y proposición. Crítica, autocrítica y proposición, es decir, ¿qué propongo? Propuesta. Y el segundo ejemplo que veo con mucha frecuencia en la práctica terapéutica es la dificultad para expresar el amor. Porque cuando hay dificultad para expresar el amor, a veces es porque no podemos manejar nuestra propia violencia. Y curiosamente, los seres humanos, cuando estamos en la fase violenta, no podemos amar. Entonces, en la palabra, que es comunicación, y en el amor, que es vínculo, se bloquea cuando no podemos manejar nuestra propia violencia, que es imponernos con la palabra o imponernos con el cuerpo, con los vínculos, etcétera, etcétera. Entonces se me hace muy valioso, muy hermoso todo lo que podamos trabajar en la cultura de paz, pero creo que tienen que ir de la mano con el conocimiento de que la cultura de paz es integrar que también somos seres con una gran energía que es violenta, pero no quiere decir que sea mala. Es energía. Y quiero conectar un poquito con algo que citaste tú, Alan, que se me hace muy interesante, y es esa teoría contemporánea de la paz democrática. Creo que es ligarlo a un sistema de representación popular, pero eso no es la paz completa, ni mucho menos. Y hacer un equivalente de paz con democracia, creo que es ser muy generosos, porque hay modelos que se llaman democráticos y que son profundamente, diríamos, con una serie de limitaciones en el ejercicio de esa democracia interna. Por ejemplo, la representatividad verdadera o lo que se llama la participación transversal de los ciudadanos, no solamente vertical, dar el voto, sino la participación transversal, de poder opinar, de poder criticar sin que me repriman. Y estoy ejerciendo la democracia también.
y los valores de la democracia. Pero bueno, es un tema muy amplio pero mi reflexión que va conectada con Alan es esto, que así como hay ese modelo de la paz, de la paz democrática o la paz armada, ¿verdad? De la Guerra Fría, etcétera, etcétera, hay un concepto muy antiguo y muy clásico que por ser antiguo no ha pasado de moda. Y es lo que decían los griegos. Los griegos tenían una visión interdependiente de paz, justicia y gobierno. Acordémonos que ya Platón y Aristóteles hablan del gobierno de la polis, la república, ¿verdad? Y para ellos, en la Grecia clásica, era una trilogía, como hablaba el doctor Frank, una trilogía entre paz, justicia y gobierno. No hay paz si no hay justicia y buen gobierno. No puede haber buen gobierno si no hay justicia y hay paz. Y ninguno de estos tres elementos de la trilogía se puede quitar, si no, se cae. Y entonces creo que estos tres conceptos que ellos, los griegos, manejaban, es muy interesante para ver si están presentes en nuestros sistemas de gobierno, desde el municipio, que es lo más local, hasta el gobierno nacional. ¿Cómo medimos objetivamente los niveles de justicia, los niveles de buen gobierno, los niveles de paz? Eso es todo un trabajo. Ese es todo un trabajo. Pero son elementos clásicos muy importantes. Y lo último que quisiera añadir en esto es que me emocioné cuando Alan estaba citando a nuestro maestro Immanuel Kant en La Paz Perpetua. Porque él, ¿qué nos dice en su tratado sobre la crítica de la razón? Que tenemos los humanos tres niveles de funcionamiento, diríamos. El primer nivel, que es el más general para toda la humanidad, es el nivel de las opiniones. Todos podemos dar opiniones. Yo puedo opinar si la democracia es mejor o no, puedo opinar si la economía así o asá es mejor, puedo opinar si la guerra es la mejor solución o la peor solución. Son opiniones. Pero esas opiniones, decía Kant, solamente valen para mí, porque tú tienes todo el derecho de tener otra opinión. Hasta ahí, ese es el primer nivel. El segundo nivel del que hablaba Kant es el nivel de las creencias. ¿Las creencias qué son? Son experiencias que yo he tenido que me llevan a un gran convencimiento de algo que yo doy como cierto, como válido para mí. Y el ejemplo clásico de las creencias, por ejemplo, son las creencias religiosas. Cuando un ser humano tiene una experiencia religiosa, ese ser humano siente profundamente que eso es bueno para él. Y puede llegar hasta dar su vida porque cree en eso. Pero esa creencia no es universal. No es universal. Por eso tenemos tantas religiones en el planeta Tierra. Y cada creyente puede ser muy convencido de esa creencia, pero no la puede imponer a otros, porque la creencia se fundamenta en una experiencia personal. Pero es una experiencia mía, yo no te la puedo pasar a ti.
Entonces, ¿qué nos queda? Dice Kant, bueno, las opiniones son universales, las creencias son personales y no son universales. Tenemos un tercer nivel y él lo propone con mucha modestia y dice tenemos el nivel del conocimiento. Y el conocimiento, pues como ustedes saben, tiene ciertas características específicas para que nos pueda llevar a una realidad un poquito más objetiva. Porque también la crítica a Kant dice que en el todo conocimiento que pretende ser objetivo, también está la subjetividad del que conoce. Como decimos en psicología, ¿quién observa al observador? ¿Quién observa al observador? Bueno, entonces, este punto creo que es muy importante, estos tres niveles, porque para llegar a una cultura de paz o para comprender la violencia, las violencias, tenemos que tener presente, creo yo, me parece, esta luz muy poderosa que nos dio Kant, que una cosa son las opiniones, otra son las creencias y otra cosa es el conocimiento sistemático, el conocimiento cuidadoso que nosotros practiquemos para comprender y transformar mejor la realidad en la que vivimos. Porque el conocimiento tiene como objetivo no solamente comprender, sino transformar la realidad. Eso ya ustedes saben quién lo dijo, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí lo dejo. Quem disse essa frase? ¿Perdón? O conhecimento serve para transformar a realidade. Essa frase é de quem? É do Bueno, próprio. en la tradición de Karl Marx y de Weber estaba eso, que ya hemos hablado mucho de la realidad, pero la realidad tiene que ser transformada. Si no solamente estamos explicando la realidad. La cultura de paz tiene que ser una construcción entre todos, no solamente un discurso o simplemente dar el premio Nobel a alguien, ¿verdad? Yo creo que es algo más que eso, algo más. Sí. Pegando suas palavras, eu creio que o Instagram tem um tempo máximo para live. Mas também eu sei que esse prazo máximo já passou. Então, se cair, pessoal, a gente vai voltar, ok? Se o Instagram cortar a nossa conversa aqui, a gente regressa. Eu fiquei escutando e lembrei de um poema que Frankl cita neste livro que tem duas traduções possíveis. No Brasil acabou de sair, se chama Sobre o Sentido da Vida. Ele cita um poema do hinduísmo. E o poema é algo assim: adormeci e sonhei que a vida era alegria. Despertei e vi que a vida era serviço. Trabalhei e vejo que serviço. Trabalhei e vejo que serviço era alegria. Como é que, Marcos, ouvindo tudo que nós ouvimos do professor Guilherme, queria saber a tua opinião, profissional e pessoal. Serviço
é alegria? Eu creio que sim, né? Assim, servir aos demais, ele acaba nos trazendo também, né? Até porque se a gente pensar a ideia de serviço como nos doar a outro, né? É a possibilidade que nós temos de criar alegria, a não ser que às vezes nós tentemos escolher algumas algumas coisas que na verdade vão nos trazer uma alegria momentânea, muito individualmente falando, né? Assim, comer sozinho, ver um filme sozinho, mas a alegria está muitas vezes nessa conexão com o outro, né? E isso é muito claro, não, enfim, além dessa reflexão pessoal, no que a gente vê também no própria maneira como se constrói a paz, né? Assim, a paz ela não é possível que seja construída tão somente através de um diálogo de mim com mim mesmo, né? Ela passa por esse trabalho frente ao outro. Muito do que nós vemos de seres trazendo alegria, e aí trazendo para o campo das relações internacionais e conflitos internacionais, ou pelo menos tentando aliviar o sofrimento das pessoas, são pessoas que estão dando o seu tempo para servir em frentes que ninguém seria um exagero, mas muitas pessoas não se submeteriam a fazer isso, né? Então, várias dessas organizações, historicamente, foram até reconhecidas, né, com prêmios Nobel pelo trabalho que foi feito. Por exemplo, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, Repórteres Sem Fronteiras. São exemplos clássicos de serviço, vamos dizer, ao próximo, à humanidade, que se não conseguem trazer alegria, porque às vezes é uma situação em sofrimento extremo, em que é muito difícil construir essa alegria, de alguma maneira tenta aliviar esse sofrimento, né? Ou mesmo um outro exemplo que é muito interessante, né, que sempre gosto de mencionar, inclusive um grande amigo meu que o Sam conhece é bem engajado nessa organização, que é os Palhaços Sem Fronteiras, por exemplo, né, que trabalha com a questão da arte justamente em zonas de alta violência. Então, superar e aí volto até à discussão, né, que o Dr. Guilherme estava trazendo agora há pouco, né, de que pensar a superação desse lado negativo da violência não se constrói sentado, né, no meu sofá. Ela vai ser construída através de um serviço aos demais. Nessa tentativa de construir um sorriso ou simplesmente aliviar uma tristeza, não existe como eu diminuir esse sofrimento de maneira passiva, né? Assim, é necessário o serviço aos demais para poder, de alguma maneira, construir essa superação da violência, né? E quanto a essa superação da violência, queria só também trazer um aspecto que dialoga muito, né, com o que o Dr. Guilherme estava colocando, que muitos desses estudos mais recentes sobre paz têm cada vez mais mostrado que o oposto da paz não é a guerra, mas sim a violência, né? Especialmente a violência que priva o ser humano de alcançar suas potencialidades, né? Se destaca, por exemplo, nessa reflexão o famoso sociólogo norueguês Johan Galtung, né, que vai contribuir bastante para refletir essa questão da paz e vai trazer essa ideia de que o oposto da paz não é a guerra, mas assim a violência, a guerra sendo um tipo de paz. E para superar, seja uma violência diária, né, assim, do dia a dia que nós às vezes vemos nas grandes cidades latino-americanas, seja superar uma violência como um conflito tradicional, como nós vemos na Rússia e na Ucrânia, exige serviço. Assim, não é a partir só de estar sentado em determinado local que a gente vai construir isso, né? Não estar sentado, mas em movimento constante. É na ação que a gente se transforma e transforma o mundo. Aliás, é um fato interessante. Vocês dois mencionaram o papel das religiões mundiais nesse processo. Eu lembrei, por exemplo, como o texto sagrado do zoroastrianismo fala da importância da coerência entre pensamento, palavras e ações. No cristianismo, há vários textos sobre a importância de obrar.
orai e vigiai. E o vigiai tem a ver não com ficar observando, mas fazer alguma coisa. Na Fé Bahá'í, por exemplo, se fala que o adorno de uma pessoa devem ser seus atos e não suas palavras. Sua vestimenta, sua roupa são seus atos e não suas palavras. E aí eu tenho uma penúltima pergunta para vocês dois. Qual é o papel da religião, da fé em algo transcendente nessa construção da paz? Porque da mesma forma que temos os nacionalismos, temos também os fanatismos. E algumas pessoas não sabem a fronteira entre ciência e religião, ou não conseguem entender onde começa e onde termina a fé e o fanatismo. Na concepção de vocês, como é que vocês enxergam isso? Qual é o papel da religião e da espiritualidade na construção da paz? Quem quer começar? Bueno, si quieres, Alan. Bueno, procuraré ser muy breve en esto. Creo que el papel de las religiones, yo lo entendería en primer lugar que las religiones, más allá, diríamos, de los aspectos visibles que hacen que una religión sea diferente a otra, como por ejemplo los aspectos rituales, ¿sí? Es lo que más llama la atención. Los ritos, por ejemplo, en el judaísmo, en el cristianismo, en el islam, bueno, llama mucho la atención a la gente en general. Pero creo que lo interesante es ver el papel de cohesión que tiene el fenómeno religioso. Yo diría más bien, más que hablar de religiones, para mí sería el fenómeno religioso. ¿Qué sucede ahí cuando un grupo de personas tiene la experiencia en común de creer en alguien? ¿Sí? Y básicamente, si vamos más allá de la parte visible, de la parte ritual, creo que todas las religiones, de alguna manera, le dan un valor a lo antropocéntrico. Es decir, están al servicio del ser humano. Al servicio del ser humano para que el ser humano sea humano. Que pueda ser un poco feliz en este mundo y después también. Y en ese sentido las religiones de alguna manera tienen un elemento de cohesión en el grupo y todas, con sus pequeñas diferencias, le dan un valor importante a las acciones. Yo no conozco una religión que sea completamente centrado en un fenómeno nada más mental o intelectual, no. Porque la religión es un elemento de la vida para promover la vida y una vida hasta cierto punto plena. Esa vida plena, algunas personas le llaman la experiencia de la felicidad, por ejemplo. ¿Sí? Ese es uno de los atractivos del fenómeno religioso, que da paz, da felicidad, porque estás haciendo lo correcto, porque estás en grupo y eso te cohesiona. ¿Y cómo sabemos de que eres alguien coherente? Porque entre aquello que tú crees y lo que tú practicas hay una armonía. Y además tus vínculos con los demás que están en esa misma creencia también aspiran a ser armónicos. Y eso es lo que le da legitimidad y validez al fenómeno religioso. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, yo lo estoy describiendo con ciertas categorías sociológicas, antropológicas,
de ese papel que tiene la religión. Ahora, la religión o las religiones, como las naciones, tienen un riesgo, como todo lo humano, y es el fanatismo religioso, que es una contradicción. ¿Por qué? Porque las religiones son creencias y creencias que podemos compartir un grupo más o menos pequeño o numeroso de personas, pero no se lo podemos imponer a otras personas. La gran distorsión y la gran, hasta cierto punto, a veces tragedia humana ha sido cuando en ciertos momentos de la historia ha habido lo que se llama guerras religiosas. La más emblemática de todas las guerras religiosas, quizá en los últimos 10 siglos, pues han sido las cruzadas, ¿verdad? Que su nombre lo dice, ¿no? Era toda esa aventura bélica en nombre de la religión y que en la práctica tuvo mucho de, pues, de invasión, de explotación, de despojo en el mundo del Islam, ¿verdad? Y ellos a su vez hacen esa lectura, que realmente no era tanto en el nombre de Dios, sino otros intereses que se mezclaron ahí, ¿verdad? Pero bueno, creo que ese es uno de los riesgos de las religiones cuando pierden su brújula, su orientación y se convierten en un fanatismo. Pero mientras se mantengan en lo que es su espíritu fundamental, creo que el papel de lo religioso, el fenómeno religioso, es un elemento importante en nuestra cultura. Eso no se puede negar, independientemente si a alguien le gusta o no le gusta. Lo que vemos es que bien vivida una religión tiene aspectos humanizantes, humanizadores, como por ejemplo el servicio, la educación, la compasión, el auxilio en el sufrimiento, las enfermedades. Más aún, a veces las religiones han sustituido la ausencia del Estado en los hospitales, en las escuelas, y eso la Europa medieval nos da mucha cuenta, y en América Latina también, ¿verdad? Todo lo que ahora es una función del Estado, como dar educación, dar salud, trabajo digno, pues lo daban las iglesias a su manera, ¿verdad? Ese sería para mí un poco como la reflexión de el valor de este fenómeno que es profundamente humano, como puede ser, por ejemplo, el arte. Yo no me puedo imaginar un mundo sin arte, por ejemplo, como esa necesidad de expresión de todo lo que es hermoso y de todo lo que es valioso, en la forma que quieras, bailar, cantar, pintar, qué sé yo. Bueno, la espiritualidad también es una manifestación de esa unión del ser humano con lo que él vive como trascendente, como absoluto, ¿verdad? Que es la relación básicamente con la fuente de la vida, con quien uno reconoce que le dio la vida. Eu comparto de muitos elementos que o Dr. Guilherme colocou, né? Acho que um aspecto só queria reforçar é que as religiões, elas é importante também trazermos a reflexão de que a religião ela tem as suas instituições, tem seus valores e regras sociais a cada tempo de quando ela é revelada, mas existe uma essência em comum, muitas vezes, que é capaz de construir essa paz. Então, seja eu cristão ou não, a ideia de amor, que está muito presente, por exemplo, no cristianismo, é um valor importante quando a gente pensa em construção da paz, que independe, né, necessariamente da instituição religiosa, mas que assim, é um valor que foi amplamente disseminado na história da humanidade por conta do papel da religião. Ou mesmo quando nós pensamos o papel da justiça, né, que Moisés fortalece tanto, enfim, quando nós lemos alguns dos escritos bíblicos, é um aspecto central também, se a gente pensa em construir a paz, e que se disseminou em muito por conta dessas religiões se disseminando também. E muito do que também foi comentado, né, muitas vezes
claro, tem essa questão, a essência da religião, que ela tem um papel importante nessa construção da paz, seja os valores disseminados a partir do amor ao próximo, da justiça, entre tantos outros, e que é compartilhado, né, conforme vários institutos de pesquisa, por pelo menos 87% da humanidade, né? Então é um fator significativo da vida das pessoas, mas também as instituições religiosas, historicamente, teve um papel central em aliviar o sofrimento em momentos em que a humanidade não viu a paz. Eu acho que é importante também nós termos essa perspectiva. Obviamente que nós não estamos fechando os olhos para vários problemas que os líderes religiosos muitas vezes caíram, né? Seja através da corrupção ou de várias outras condutas que envergonharam até mesmo aqueles que seguiam aquela religião. Mas, como, né, por exemplo, o Dr. Guilherme colocou, como a gente não pensar, por exemplo, o papel que tem a Cruz Vermelha ou o Crescente Vermelho quando nós falamos de conflito armado? Ou mesmo o alívio que diversos migrantes ao redor do mundo têm através da Caritas, né? Trazendo um outro exemplo aqui. Ou as várias instituições islâmicas, né, que são centrais para aliviar muitas vezes a fome ou mesmo necessidades básicas de populações que vivem em conflitos no Afeganistão, no Iraque ou na Síria, né? Então, eu pensaria em dois aspectos que a religião tem um papel central para construir a paz. Tem essa visão, esse papel da essência das religiões que são comuns a todas elas, valores como amor, generosidade, justiça, a ideia de unidade, mas também eu acho que é importante lembrarmos desse papel que algumas instituições que foram criadas e que são centrais para aliviar o sofrimento em momentos de conflito, né? E que, historicamente, as religiões acabam também contribuindo muito com isso, né? Mas, como disse, não estamos também não podemos cair numa visão romantizada de que a religião ela é tão somente uma fonte de luz. Infelizmente, às vezes ela é deturpada por líderes religiosos e ela acabam trazendo alguns problemas, né, assim, historicamente. Mas, especificamente, quando pensamos a paz, tem esse papel que a gente não pode deixar de olhar e que é muito importante. E que, só para concluir, e entrando um pouco no campo que eu estudo mais, as religiões, elas cada vez mais têm sido discutidas no campo de estudos de paz e conflitos com esse duplo papel. Ela é capaz, dependendo da liderança religiosa, de canalizar isso para uma extrema violência e gerar mais inimizade contra as religiões, mas nós temos exemplos históricos de líderes religiosos ou mesmo de religiões que foram centrais para amenizar o conflito. Por exemplo, nos anos 70, no conflito civil da Nigéria, em que o governo não conseguia minimizar enfim, a troca de tiros entre grupos étnicos que se degladiavam ali no país, quem puxou o diálogo foram as lideranças religiosas cristãs, né, e muçulmanas. Ou mesmo como não pensar do papel que teve um Desmond Tutu, né, na África do Sul para fazer essa mediação de conflitos, né? Ou na história da Primeira Guerra no Oriente Médio, o papel que teve Abdul-Bahá, né, uma importante liderança religiosa da fé Bahá'í, em aliviar, por exemplo, a fome das pessoas que viviam naquele período, né, em que a Palestina ficou isolada durante a Primeira Guerra Mundial. Então, tem esse aspecto que acho que é importante se lembrar, né? A religião ela é capaz de construir o conflito. Acho que é um pouco, eu não conheço do Viktor Frankl tanto como vocês, obviamente não sou psicólogo, mas eu volto àquilo que o Sam falou, de que o ser humano é capaz de ter o lado bem e o lado mal, né? E a religião acho que entra nisso. Ela tem a capacidade de construir paz, mas ela também de fomentar o conflito, né? Ela tem essa dupla possibilidade, né? Okay. Já que, Marcos, você falou que você não é psicólogo, não quero aproveitar o momento e fazer uma pergunta ao professor Guilhermo? Já que eu fiz todas as perguntas, você gostaria de fazer alguma? Não, uma pergunta que talvez eu estava aqui pensando, né, é que pelo menos para quem é leigo na psicologia, como é o meu caso, né, eu conheço muito pouco, né, eu conheço, enfim, de
disciplina durante a faculdade que cursei, existe às vezes uma ênfase de que a psicologia trata do indivíduo tão somente, né? Mas eu acho que tem também um papel social, a psicologia, em construir a paz. Então, talvez algumas reflexões de como que nós podemos superar essa visão, às vezes, da psicologia como algo que trata só do indivíduo, mas também como que esse indivíduo pode se voltar para o coletivo, né? Como que nós podemos pensar a psicologia não como algo só para fortalecer uma discussão sobre o indivíduo, mas ela também pode ter um papel social importante, né? Não sei se fiz muito claro, mas acho que essa é uma reflexão como leigo, às vezes eu tenho mesmo, né? Pensando na psicologia. Sí. Esta es una pregunta muy, muy valiosa, muy valiosa. Yo la aprecio mucho y la he escuchado en otras ocasiones, sobre todo de colegas que vienen de otras disciplinas de las ciencias sociales, ¿verdad? Eh, y creo que aquí hay hasta cierto punto todavía hay una visión un poco cristalizada, así como de museo, de una psicología decimonónica, es decir, una psicología del siglo XIX. ¿Sí? En el siglo XIX, la psicología era una de las tantas ciencias que se caracterizaban por el esfuerzo para señalar el objeto de estudio. ¿Sí? O sea, el marco teórico de esa época del positivismo del siglo XIX era que la ciencia era una relación cerrada entre un sujeto y un objeto. Nada más. Como si yo estuviera estudiando una bacteria, un virus, una piedra. Y entonces, ¿qué pasa? Ese individuo, ese ser llamado humano, era mi objeto de estudio. Y claro, esto se practicó pues por muchos años, hay que reconocerlo. ¿Y por qué? Porque la psicología era un estudio de alguna manera en el campo mental, en el campo anímico, era un estudio muy emparentado con otras disciplinas cerradas, por ejemplo, la anatomía del siglo XIX, la anatomía que estudiaba, por ejemplo, los huesos, ¿verdad? Los órganos, no tenían una visión ni sistémica ni interdependiente con la realidad. Y entonces, ¿qué pasó? Muchos estudiantes y profesionales de la psicología en el siglo XIX y entrado el siglo XX practicaron una psicología de una relación cerrada sujeto-objeto, donde se podía hacer casi una disección de lo que es un ser humano, ¿verdad? Pero creo que eso, pues, para lo que actualmente conocemos como psicología, ya es nada más un mito fundacional. ¿Sí? Es un mito fundacional porque hoy es imposible que en una facultad de psicología alguien aceptara una enseñanza de esa naturaleza. Creo que básicamente nuestra visión del ser humano es totalmente holística, interdependiente. El ser humano es un ser vivo entre un cosmos de interrelaciones, de vínculos, y donde, diríamos, es multifactorial en sus relaciones con toda la realidad, ¿verdad? Y evidentemente hay aspectos que son particulares, pero esos aspectos particulares están íntimamente relacionados pues con todo el espectro de lo que son las diversas ciencias, ¿no? Y hoy tenemos, por ejemplo, un diálogo permanente con subespecialidades, como puede ser la genética, como puede ser la neurobiología, y en el campo de las ciencias sociales, pues con todas. Hoy
no podemos dejar de tener diálogo con todas absolutamente, ¿no? Y bueno, creo que es muy valioso ver también este proceso evolutivo de cómo la psicología clásica, antigua, ha cambiado y actualmente es una de las miradas para comprender al ser humano como un ser que está en el mundo, que tiene un proyecto personal, pero que es inseparable del tejido social, de los vínculos humanos y de todas las variables de la realidad social, su grupo de pertenencia, su lengua, su estatus cultural, social, etcétera, etcétera. Y bueno, no sé, es una pregunta, una respuesta muy aproximativa, pero es, creo, un poquito el reflejo del estatus actual de esta ciencia, ¿verdad? Gracias. Gracias. Sí. Professor Guilherme, para sermos justos, o senhor gostaria de fazer uma pergunta ao Marcos? Oh, bueno. eh, mi pregunta, me voy a permitir un acto de confianza, Marcos, un acto de confianza biográfica, ¿sí? Y es esto. Cuando estamos así en una conversación, normalmente quien nos presenta, en este caso Sam, pues dice el maestro, el doctor, su currículum vitae, etcétera. Pero eso es lo que hacemos. Eso es el hacer, el hacer. Pero en nuestra biografía, si a mí me preguntaran cómo es que yo llegué a convertirme en un psicoterapeuta, o cómo es que dentro de la psicoterapia me atrajo este enfoque o esta mirada del doctor Viktor Frankl, pues puedo hablar algo de mi biografía, ¿no? Entonces, mi pregunta para ti, ya más allá incluso de lo académico, sería esto, que al conversar un poquito con Sam de tu trayectoria académica en ciencias políticas, ¿verdad? La pregunta es muy sencilla. ¿Cómo Marcos descubrió en la ciencia política o en las ciencias sociales en general, como ese llamado de la vida, si lo podemos poner en esos términos, para que tú dediques tu vida precisamente a la exploración, a la indagación de este aspecto de la realidad que es, en última instancia, la convivencia humana, que es el principal reto que tenemos los humanos, por lo menos para mí. Más allá de paz o de guerra o de ausencia de violencia, el verdadero reto que tenemos los humanos es aprender a convivir entre nosotros. Bueno, ¿cómo es que tú, en qué momento de tu vida, no sé, tal vez de niño o en la escuela básica, descubriste que esto era algo que iba a llenarte, ¿verdad? Muito obrigado pela pergunta. Eu comecei a me apaixonar vou começar um pouquinho lá para trás, né, as ciências humanas, muito no ensino médio, né, assim, aqui no Brasil, que seria o que a gente chama nos Estados Unidos high school, né, esse período dos 14, 15 anos, que é um período de muitas descobertas. E eu tinha um professor em particular na sociologia, né, na minha escola, que fascinava muito a maneira como ele falava, né, da sociedade em geral, né, do que era ele ensinando. E a partir dali, então, comecei a querer estudar mais aquilo a fundo, né, fiz a minha graduação em Ciências Sociais, depois mestrado, doutorado em Ciência Política, e nesse processo de estudo, né, eu comecei a me aproximar muito da reflexão sobre, justamente, o que a gente estava falando, sobre a violência,
né? Assim, eu fui depois estudando meu doutorado um pouco sobre o que levava ao terrorismo, né? Assim, um tema bem... Estava ainda naquela efervescência do 11 de setembro e, enfim, queria entender um pouco como aquilo implicava a América Latina e meu doutorado foi sobre isso. E depois me cansei um pouco desse estudo sobre terrorismo e notei que no Brasil, em particular, não é tão comum isso, por exemplo, em outros países como Colômbia, existia pouca reflexão sobre o papel da paz, né? Prevalece muito nos estudos políticos no Brasil, especialmente nas relações internacionais, uma corrente que se chama corrente realista, né? De que os seres humanos e os estados eles vão buscar seus interesses, né? Prevalece a natureza humana enquanto uma natureza egoísta, e havia pouco espaço para refletir sobre esse papel da cooperação, da paz, né? E aí comecei a me aproximar justamente de pesquisadores no Brasil que vão por esse caminho, né? De entender não só a questão do conflito armado, mas como se constrói a paz. E aí nessa trajetória, e é isso que hoje, né, eu tenho feito muito enquanto pesquisador, tenho focado muito em entender justamente por que a América Latina tem tanta violência, né? Por que uma região com tanta riqueza em vários aspectos, sua população, da cultura, entre tantos outros, infelizmente vivenciam taxas de violência tão altas, né? E aí, nisso que comecei a entrar mais nisso, mas como até a sua pergunta traz, né? Esse é o aspecto, vamos dizer, da trajetória acadêmica. Do ponto de vista também das minhas crenças pessoais, a questão de promoção da paz é algo muito importante, né? Assim, os valores religiosos que eu compartilho, né? Ou mesmo a convivência em família, tudo isso sempre trouxe muito importante essa questão de que não é tão natural assim o ser humano como egoísta e violento, né? Ele tem um aspecto de construção da paz que ele é importante. E aí nisso estou, né? Desde mais ou menos aí 2010, que eu tenho focado minhas pesquisas, minha trajetória, os diálogos como nós estamos fazendo hoje, para entender como que se pensar a ideia da paz, especialmente na América Latina. E a América Latina não só por ser a região do planeta onde eu vivo, mas porque no próprio campo de estudos de paz e conflito é uma região muito negligenciada. Se foca muito no Oriente Médio, se foca muito na África subsaariana, ou mesmo em alguns conflitos étnicos na Ásia. E muitas vezes coloca, bom, é uma região pacífica, porque é uma região que não tem conflitos entre estados. E aí eu tenho gerado justamente essa reflexão, não é pacífica, né? A gente tem muito a se construir enquanto paz na América Latina ainda. E, obviamente, não só eu, né? Vários colegas, professores, pesquisadores têm tentado mostrar isso. E nisso estou, né? Espero... E aí tem muita coisa para pesquisar ainda por muitos anos, né? Porque, infelizmente, são muitos os desafios de construção da paz no Brasil, nos países vizinhos, né? E nisso cheguei, em resumo, né? E obrigado pela pergunta, muito interessante, até para refletir pessoalmente também. Sí, sí, muy obrigado también para ti, Alan, para ti, mi querido Sam. Creo que ha sido un diálogo muy, muy, muy enriquecedor, muy fraterno de poder sumar, de poder contribuir un poquito en esta conversación en círculo sobre este tema que es tan apasionante y tan lleno de esperanza, por un lado, como viene la primavera, da esperanza, pero también con muchos retos, porque es un proceso que quisiéramos que tuviera otro ritmo, pero los procesos humanos llevan su propio tiempo, ¿verdad? Llevan su propio tiempo y a pesar de todo, pues vamos avanzando, vamos avanzando. Ahora tenemos unos problemas muy específicos en América Latina, pero nada que ver con hace 200, 300 años, ¿verdad? Las condiciones de los hombres, las condiciones del trabajo, las condiciones de las mujeres hace 300 años en América Latina han cambiado. Sin embargo, todavía tenemos y seguiremos teniendo
muchas contradicciones que resolver y una de ellas que a mí me sigue generando mucho ruido dentro de mí es que en el discurso, cuando se habla de América Latina desde Europa y a veces desde la luz de las creencias religiosas, se dice es el continente de la esperanza, el continente joven, y es un continente predominantemente marcado por las religiones. Y sin embargo, algo no estamos entendiendo que tenemos estos nudos de violencia, de violencia, como diría Galtung, de violencia estructural, de violencia cultural y de violencia personal, los tres niveles de los que él habla. Ese es un gran reto para todo el siglo XXI. Espero que no lleve tanto tiempo, pero bueno. Eu também fiquei muito feliz com essa conversa, aprendi muito também. Como até o Sam comentou, coloquei que é bom criar essas pontes de diálogo, porque às vezes a gente fala com pessoas que estão muito próximas da gente, da ciência política, ou mesmo estudos de paz. E acho que foi muito bom essa conversação, porque a construção da paz ela não é fechada em caixinhas, né? Vamos construir instituições políticas para fazer a paz, ou vamos mudar somente, né, aspectos que a psicologia traz para pensar a paz. Ela é muito mais ampla que isso, né? E acho que é muito bom. Agradeço ao Sam por abrir esse diálogo, né, por trazer essa possibilidade de diferentes campos dialogarem. Isso é muito importante. Bem, na verdade, sou eu que tenho que agradecer a vocês. Eu estava escutando vocês e me dei conta assim, nossa, os dois já foram meus professores. O Marcos é um amigo pessoal que eventualmente me deu aulas na Colômbia. Olhem a circularidade do mundo. E o professor Guilherme não sabe, mas se eu sou logoterapeuta, em grande parte eu devo a si os meus estudos. A leitura do Guilherme Pareja Herrera. Quem é Guilherme Pareja Herrera? É um grande logoterapeuta. E hoje eu tenho a honra de começar esse ciclo de lives com a sua presença. E com a sua presença, Marcos, também. Muito obrigado. Realmente muito grato à presença de vocês. Eu aprendo constantemente escutando, lendo vocês. Guilherme Pareja Herrera, logoterapeuta que tem 2 livros no Brasil, correto? 2 livros em português, ou 3? 2. 2. Mas em breve serão 3, ouvi dizer. Há um terceiro que estou escrevendo agora. E o Marcos, então vale a pena conhecer o professor Guilherme, quem não conhece, através desses livros, pelo menos os que estão em português no Brasil. O Marcos tem várias publicações, algumas em livros, mas a minha publicação favorita do Marcos, eu tenho que dizer, é uma palestra no TEDx Goiânia. O Marcos é palestrante TEDx também, então vale a pena. Eu vou até colocar o link da tua palestra depois nos meus stories. Eu acho que você precisa divulgar essa palestra, é muito boa. Obrigado. Vale a pena ser conhecido. E, pessoal, eu vou também passar algumas informações para vocês sobre descontos de livros de logoterapia, livros especificamente de Viktor Frankl. Eu consegui uma parceria boa de 35% de desconto numa livraria. Então, vou passar para vocês. E, para encerrar, eu posso fazer uma última pergunta para vocês dois? Tem energia? Pode sim. Eu não sei se em espanhol se usa esse termo geek. Fã de ficção científica. Fã de ciência-ficção. E eu vejo, leio, estudo ficção científica, é um dos meus hobbies favoritos. E aí eu começo com o Marcos e depois eu faço a mesma pergunta para o professor Guilherme. Eu sou fã de Star Trek. Estou super ansioso que vai lançar uma nova série de Star Trek dia 5 de maio. E aí Star Trek, eles sempre falam sobre explorar outros mundos. Viver mundos onde ninguém viveu antes. E aí eu pergunto para vocês. Se vocês tivessem a capacidade de mudar este mundo ou de viver este mundo de outra forma, como seria o mundo que vocês viveriam? Esse mundo não explorado, como seria?
Marcos? Nossa, Sam, uma pergunta difícil assim para. Até o meu copo é Mas, Star Trek. nossa, um outro mundo possível, eu acho que, primeiro, em que os seres humanos não vissem os outros a partir das suas diferenças, mas sim no que os constrói enquanto ser humano em comum. Capacidade de refletir, de transcender, né, que são aspectos que são comuns à sociedade humana. E ao ver isso, acho que traria outras, ao ter essa visão de unicidade, né, ao ver que o ser humano é um, isso consequentemente traria outras coisas, né? A visão de que eu devo ser justo, de que a ideia de racismo não faz sentido, a ideia negativa de nacionalismo não faz sentido. Então acho que essa é um valor central se a gente quiser pensar um mundo diferente e pacífico, né? Seria pensando numa resposta curta, porque, enfim, merece muito mais reflexão. Quem sabe a gente, num outro momento, conversa mais sobre coisas assim. Mas eu pensaria por esse caminho. Acho que olhar o ser humano como, enquanto sua unidade, né? Enquanto que somos, na verdade, todos vivendo uma experiência em comum, claro, com as nossas características individuais, mas, no fim, o que nos define é a ideia de ser humano, como eu coloquei até naquele estudo, né, da Kristen Morrow, ela vai falar, ao pensar o altruísmo, acho que seria um excelente passo para as próximas coisas que viriam depois, de superação. Obrigado, Marcos. De novo, muito obrigado, Marcos. Muito obrigado mesmo. E obrigado à querida esposa do Marcos, que está nos assistindo ao vivo, inclusive. Obrigado por ter emprestado ele. Professor Guilhermo, La misma pregunta. a mesma pergunta. Bueno, eh, tú tienes una imaginación muy bonita, mi querido Sam. Yo creo que el mundo es más bonito y mejor cuando los seres humanos tenemos la capacidad de imaginar. ¿Se acuerdan de esa canción de John Lennon? Imagine, ¿verdad? Imagínate, cantaba John Lennon, los Beatles. ¿Por qué esa canción hasta ahora la recordamos? Porque cuando un ser humano propone una utopía, la utopía es como un imán, atrae a los metales. El pensamiento utópico, las canciones, la poesía, nos hacen desear un mundo mejor, pero no solamente desearlo, sino trabajar para un mundo mejor. Ahora, ¿cómo sería ese mundo? ¿Cómo me lo imagino yo? ¿Cómo me gustaría? Miren, lo voy a poner todo con una sola palabra. Que en ese mundo no pesaran tanto nuestros miedos. El miedo. Cuando un niño nace y comienza a socializarse en el hogar, aprende el amor, aprende ciertos límites, aprende a pedir las cosas. Pero una de las primeras experiencias que tiene un ser humano es sentir miedo. ¿Y qué es el miedo? No es algo malo, no es algo negativo. El miedo es tener conciencia de nuestros límites, tener conciencia de aquello que puede poner en peligro nuestra vida, tener conciencia de aquello que puede lastimarnos. Y a lo largo de la vida, los seres humanos casi nos volvemos un poco coleccionistas de miedos. Las religiones ayudan a quitar algunos miedos, a veces ponen otros.
La psicoterapia ayuda a quitar miedos, a veces. Pero el trabajo de los seres humanos muchas veces es aprender a vivir sin miedo. La cultura de la paz, en el fondo, es una cultura con menos miedos. ¿De qué hablan las mujeres ahora? Del miedo que les da ser mujeres en este mundo. No el ser mujer, sino en este mundo. Y eso es lo que yo desearía, lo que yo soñaría de estar en otra realidad. Que todo siguiera casi igual, pero ese ingrediente de los miedos, que los tuviéramos exorcizados. Porque los miedos nos frenan, los miedos nos paralizan, los miedos nos hacen chiquitos, como el tambor de hojalata, ¿se acuerdan? De esa gran novela de este alemán, el tambor de hojalata, el niño que no quería crecer. ¿Sí? Bueno, los miedos. Solamente con eso, qué maravilla de mundo, ¿eh? Qué maravilla de mundo. El miedo para no poder amar, el miedo para no decir lo que pensamos, el miedo que tenemos para no disentir, o el miedo que hace que no nos mostremos como somos, por el temor a la desaprobación, al rechazo, etcétera, etcétera, etcétera. Amigo Jick, va la respuesta. Então, um novo mundo com menos medos e com mais amor. Exactamente. E assim eu saio daqui hoje e acho que as mais de 100 pessoas que vieram aqui, creio que vão sair também. Um mundo com menos medo e mais amor, com menos medo e mais amor em nossos corações. Muito obrigado, professor Guilhermo. Muito obrigado, professor Marcos. Obrigado a você, Sam. E que possamos contribuir para que tenhamos um mundo com menos medo e mais amor. Muito obrigado, gente. Muchas gracias. Y llevo aquí en mi corazón a un querido amigo, nuevo amigo, Marcos Alan Ferreira. Ah, digo mesmo. Muito obrigado. O Muito carinho obrigado. é idêntico. Muito Ok. obrigado. Gracias, gracias. Gracias, professor. Até, Buenas noches. até uma próxima. Hasta la próxima. Tchau, tchau. Chao, chao. Tchau. E obrigado por todos vocês que ficaram aqui. A gente se vê daqui a mais ou menos um mês em outra live. Muchísimas gracias, professor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.